Você está ouvindo o Controle 3. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Episódio 100, número 100, meus amigos. 100. Olha onde chegamos, meu amigo. Brasil! 100. Episódio 100. Ah, ó. Limpa na gorduchinha! É o craque. E da camisa número 100. E é isso aí. Eu acho que a gente pode se considerar, né, veterano disso aqui, né? É, tá bom. 2 anos aí, quase. Pelo menos persistente, né? Não, veterano. Persistência é um negócio que já nasce com a gente que é brasileiro. É verdade. Se fosse o Joe Rogan, no terceiro episódio ele já tinha desistido. A gente tá aqui há 2 anos. Se não tivesse maconha na mesa dele, ele já tinha desistido. Opa, é americano, a gente pode falar mal. Ah, é americano, é. Americano não, né? A gente é americano. Estadunidense. É. Fica aí a dica aí pros nossos queridos brasileirinhos. A gente é americano, tá? Não, É eles que estão. todos nós somos. Exatamente. Até o japonês. Não, todos os japoneses. Do Japão, não? Só em Passos tem um monte de japonês que é americano. Ah, sim. E lá tem japonês pra caralho, hein? Você anda na rua, você trupica num japonês. Lá, Bastos, eu sempre falo desde muito tempo. É uma cidade onde tem muito idoso, japonês e japonês idoso. Ué. Fantástico, cara. Você vai andando assim na rua, é velho pra caralho, assim, paiada nas ruas. É um monte. Aqui onde eu moro, em Borapuã, é menorzinho ainda, mas aqui é velho pra caralho. Aqui só tem idoso. É idoso a rodo. Na frente das lotéricas, na frente dos bancos. E a gente não consegue fazer nada, né? Porque o idoso tem prioridade, daí ele vai passando na frente. A gente fica parado lá, a gente chega mais cedo e vai, é idoso, é velho. E eu sou contra o velho, eu tenho que acabar o velho. E... Nossa. Já começou bem, já. É isso aí. Já deu, né? Ai, meu Deus, tô brincando, gente. Eu gosto dos velhos. Vem. A gente tá ficando velho. Mais 5 anos nós tá nos preferencial aí. O pico do corvo. Nós já tá tudo no cu da cobra, meu amigo. Nós já tá entregue. Depois dos 30, é tudo 60. O Wesley tá chegando. Ele tá na perola. Menino novo ainda? Já foi, ó, se for pensar, ó, falando muito assim, muito otimista, já foi 1/3 já. E muito otimista. Exato. Otimista pra Pra caralho. caralho. Eu ia falar que foi metade. Deve ser isso aí mesmo. Não, mas eu tô com 33. Daqui a pouco eu tô com 34. Na minha cabeça a metade já foi. Passei já uns 4 anos já. Eu acredito que pelo meu estilo de vida eu empacoto com 60. Eu acho que eu vou morrer com 72, cara. Ah, não, menos, hein, Tiesco? Eu acho que com 72. Acho que 72 eu morro, gordo. Eu acho que menos. Eu acho que com 63 você já tá indo pra caixa. Não sei. Porque, querendo ou não, mano, a gente tinha um estilo de vida meio complicado. A gente pegava a folha de manga do pé, enrolava e fumava. Sacola, fumaça preta, pormão e tudo pro caralho. Maconha é pra fraco. Maconha. Quem fuma maconha é. Lá vem. Não. Vou cancelar essa parte de mim. Eu tô me autocancelando antes que eu fale merda. Isso que você falou pra gente se controlar aqui. Já estamos controlando aqui. É que eu sou o mais descontrolado. Quando eu tô falando pra vocês, mais ou menos eu estou falando pra mim, saca? Meio que recíproco. Pra ficar subconsciente, né? É que nem quando eu escrevo. Quando eu vou fazer o programa, eu começo a escrever, saca? Que é pra mim entender aquilo que eu mesmo tô escrevendo. Porque se eu digitar aqui, tá indo embora.
Por isso que os adolescentes hoje tá tudo burro. Porque não escreve mais, agora é Ctrl-C, Ctrl-V, faz os trabalhos, tudo digitalizado, não sei o que, passa, daí eles ficam tudo idiota. Se escrever você consegue absorver, que inconscientemente você absorve o aprendizado, sabe? Eu fui fazer o concurso do Banco do Brasil, cara, eu fui fazer redação, cara, faz tempo que eu não escrevi alguma coisa, mano. Assim, pensar pra escrever, tá ligado? E criar que era um texto dissertativo, né? Então você tem que ter meio, começo, meio e fim. E é foda, cara. Você tem que fazer com a caneta e tal. Você começa a pensar e começa a mudar a ideia, mudar as palavras, errar pra caralho as letras, as coisas, porque eu escrevo mal pra caralho, mas é interessante, cara. Não, mas escrever faz com que você absorva. É um negócio que eu não tentei nunca parar de fazer, saca? E eu sempre escrevo. Onde eu tô, vou lá e escrevo alguma coisa. Nem que for pra alguma ideia, alguma coisa, eu tô escrevendo. Tô ali, porque eu sei que entra, saca? Então você fica mais apto. Agora, um mal pra mim é ler. Eu não consigo ler, mano. Não consigo. Não é que você não consegue ler. Apesar que eu já li em vários lugares que realmente tem pessoas que não leem porque não é algo que absorve. Só que a maioria delas não consegue entender que às vezes ela não está lendo porque não consegue encontrar algo que ela goste. Pode ser. Porque quando eu leio alguma coisa de manual, alguma coisa que me interessa, eu leio pra caralho, tá ligado? Alguma coisa, linguagem de programação. Mas, tipo, cara, literatura, cara, eu vejo que o cara tá me enrolando, tá ligado? Vai tomar no cu. Tem que me enrolando, e não sei o que, a casa tem isso, tá merda. Aí você não pode ler Senhor dos Anéis nem eu ia falar isso. Então, mano, é por isso, cara, eu não consigo. Mas, por exemplo, aí, ó, você já deu um ponto. Senhor dos Anéis, Tolkien, a escrita do Tolkien, ele vai pegar, tipo, ele vai te detalhar completamente aquilo que vai estar na imagem. E aí ele vai falar a cor do negócio, a data da roupa que a pessoa está vestindo, que provavelmente é de 1000, não sei o que, e por aí vai. É assim esse Tolkien. A escrita que provavelmente se encaixaria mais com você é de Isaac Asimov. Ele não explica nada, mano. É até bem de sopetão. Normalmente ele tá falando e já foi pra outra. Saca? A escrita dele eu acho que se encaixaria certinho com você, cara. Porque ele... Como eu posso explicar? Eu só tenho que saber escrever o nome dele, né? Isaac Asimov, Isaac-Asimov. E, por exemplo, ele tem um livro Fundação. Fundação é o pai da maioria de Star Trek, Star Wars, essas coisas, muita coisa da cultura pop hoje é de Fundação. E a forma de escrita de Fundação ele tá falando sobre algo no ano X, ele já tá no outro e você nem percebeu, saca? É diálogo, ele não explica nada, tudo diálogo. Vai uma atrás da outra, assim. Me incomoda um pouco, no meu caso. Mas, por exemplo, no seu, eu acredito que ia ser show, porque ele não enrola absolutamente nada, mano. Às vezes você até se perde tão rápido que ele vai na própria narrativa. O box tá R$320 da Fundação. O box inteiro é grande pra também pra ver. Tá isso aí, mano. Tá, é show de bola, cara. Tudo de Isaac Asimov eu recomendo, cara. É muito foda. Ele é o pai de muita coisa que a gente tá vendo hoje. Ele parece o cara da Grande Família lá, que tem o bar lá, o... Beisola. Eu tô falando do cara. A forma de escrita, não sei o que eu disse. Parece o Beisola. Lembra um pouco, velho. Ele tem um barbão, velho. Ele é um homem aquela barba de chimpanzé que fica só dos lados assim, ó. Tipo, é o mullet, né? Não, é o... Não, o mullet é a esponja que fica atrás. Cavanhaque. Cavanhaque não, como chama que fica aí dos lados aqui, mano? Costeleta. Costeleta, isso aí. Tem umas costeletonas assim, ó. Costeletas proeminentes. Isso aí. Tá aí. Olha como a gente tá culto falando de Isaac Asimov. Perdido no programa? Não, a gente tá extremamente indicado. A gente vai se perder daqui a pouco. Fica vendo. Bom, hoje a gente tá fazendo 100 podcasts. 100 episódios. Se eu não me engano, a gente já falou de jogos
provavelmente entre 130 a 140 jogos aqui neste podcast. Temos mais de 115 horas de programa, ok? Para as pessoas que quiserem escutar. Material para um caralho. Lógico, a gente não tá fazendo podcast desde de 1900 bamerindos, mas, querendo ou não, a gente tá ali num topo ali de que a gente tá há bastante tempo. A gente tá aqui, ó, você tá menino aí, você tá querendo fazer podcast, não é fácil não, principalmente pelo fato que a gente sabe que a gente tá falando e quase ninguém tá vendo. Agora, mas querendo ou não, a gente tem uma plateia aí. Ô, senhor Wesley, você tem acesso aos números de pessoas vendo nossos episódios? Só pra gente saber aí, que a gente já vai agradecendo essas 5, 6 pessoas que normalmente vê a gente. Eu tinha, só que eu troquei o navegador, né, que eu dei uns BO, e eu acho que saiu todos os negócios aqui, mas conforme a gente vai indo, eu vou tentar entrar aqui, aí eu falo pra vocês. Vai entrando. A questão é o seguinte, vocês acompanham o podcast, além do nosso, a maioria que eu sempre escuto falando, assim, essas coisas, normalmente não escuta mais ninguém, nem o deles mesmo. Mas vocês escutam podcast, o Tias tem cara de quem ele não sabe ler podcast, eu acho que já é um negócio mais pra ele. Cara, eu escutava bastante, velho, mas eu parei meio de escutar. Mas eu escutei bastante Jovem Nerd, bastante no passado. Enjoei do formato, sabe? Tipo, o que eles fazem e tal, tudo meio já ensaiado já e tal. E acho que, dependendo do assunto, eu até acesso, sabe? Mas é bem raro. Eu escutava bastante também o Não Salvo, cara. Eu comecei a acompanhar quando eles lançaram o 20º, 30º. E aí eles fizeram até o 100, cara, eu esperava pra sair, porque era muito legal. Hoje em dia, cara, mudou toda a bancada, deu umas treta aí do caramba, o cara, enfim. Se você quiser procurar, o pessoal quiser procurar o que deu aí, vai ver que os caras não estão se encontrando mais, aí entrou outra, nem sei se estão fazendo mais podcast, mas era no formato em áudio também. Eu não tô falando nos de vídeo, tá? Esses cortes às vezes eu vejo, tá ligado? Alguma coisa assim, tem uns legais, que de um grupo de pagodeira da hora também, que tem os caras, toda sexta-feira os caras chamam uma mulher profissional do sexo lá pra começar a contar dos casos dela. Às vezes eu fico assistindo isso também, cara, é da hora. Que mais, cara, que eu escutava, né? Cara, basicamente é esse, velho. É só esse daí que eu escuto, assim, que eu escutava. Escuta muito, mais do que provavelmente eu e o Wesley juntos. Senhor Wesley, o que você escuta? Você não escuta nada? Foda-se. Não, eu escuto. E nesse meio tempo eu consegui abrir aqui, né? Pelo menos os dados do Spotify eu tenho. A gente tem 97 seguidores, já foram abertas 2.000 vezes o nosso podcast pra ser ouvido, então a gente tem gente ouvindo a gente aí. Não, é importante ter gente, cara. Uma pessoa, cara. 2 pessoas. Duas, não importa, mas a gente tá. Não, também, aí, né? A gente tá gravando porque a gente gosta mesmo. Eu acredito que a essência do negócio. Não tô falando por você, Tias, pelo amor de Deus. Não tô querendo falar, não, você está errado. O que eu tô falando é que a essência do negócio é que se tiver pelo menos uma pessoa escutando, uma pessoa chega e dá play e escuta, a gente tá fazendo isso pra ela, a gente tá servindo para algo, saca? E eu acho que isso é o mais importante. Então, se tiver uma pessoa escutando, eu vou continuar fazendo isso aqui. Meio que me sinto no dever, saca? Eu falo, mano, essa pessoa tá lá, ela tá esperando quinta-feira essa parada, eu vou fazer isso aqui pra ela. E outra também, eu não quis dizer, não preciso escutar ninguém que eu vou continuar fazendo, mas é mais ou menos que a gente gosta de fazer, sabe? Não é uma coisa que, entendeu? Dá trabalho e tal, e é gratificante, né? Que tem alguém escutando e tal, é bacana. E escutando essas maluquices, nossa. Os nossos arquivos na internet estamos nos imortalizando. Disse que a partir do momento que você jogou na internet é imortal, então aí, ó. Aí temos 100 programas. A gente vai ser xingado. Tá foda. O tanto de merda que a gente falou aqui. Não, do podcast tá tudo bem. Aí, foda-se, não tem problema. O importante é ser feliz. Seja quem escuta, seja quem fala. Pode falar continuar os números aí, Wesley?
Não, era esse mesmo. Só isso aí, É porque ele não tem muitos dados, ele só aparece assim. Porque foi eu sei iniciado. Aí tem um negócio que é streaming e depois ouvinte, sabe? Mas seguidores tem 97, pelo que tá aqui. Entendeu? Aí, ó. Tamo aí. Extremamente se esforçar. Aí depois meio que ele tem os dados por episódio e tudo, mas aí é muita coisa, né? Vamos ouvir todos, gente, se vocês quiserem. Isso aí. Aliás, aí, anunciantes, se vocês quiserem anunciar o seu negócio pra quase 100 pessoas, olha que alcance fantástico, você pode chegar na gente aí e a gente faz negócio. Aí, mas daí você chega e pergunta, mas por que, gordo? Tá se vendendo, você é uma putinha do sistema. Eu não tô falando que eu não sou. A questão é que é o seguinte, eu não aguento mais trabalhar, cara. Eu não quero mais. Eu já passou minha era, eu tô ficando velho. Minhas costas tá trevando, serviço pesado, tá uma desgraça, não aguento mais. Eu queria poder chegar e fazer um podcast por dia, saca? E tamo aí feliz. Aliás, Wesley, pode continuar do negócio, você escuta alguma coisa aí? Nós tudo se cortou aí. Esse programa aqui é foda. Voltando. Não, é que eu parei só porque eu achei os dados aqui e tal. Mas, cara, recentemente eu tô falando, depois que a gente começou a fazer o podcast, eu nunca tinha, falar a verdade, eu nunca tinha ouvido mesmo, parado pra escutar podcast e tudo. E aí eu comecei mesmo, mais por pesquisa mesmo, pra ver o que os outros podcasts fazem e tudo. E depois por gostar mesmo. Às vezes eu tô no serviço, tá mais tranquilo. Eu coloco o fone e fico trabalhando e ouvindo podcast. Eu sou muito variado. Tipo, eu escuto até podcasts que são meio que gravados, contados, por exemplo, histórias mesmo sobre acontecimentos mesmo reais, né? História, por exemplo, sobre o que aconteceu no nazismo, na Rússia, enfim, Coreia do Norte, sabe? Eu escuto de tudo, qualquer coisa. Eu tava escutando outro dia um podcast sobre cerveja, a origem da cerveja, tá ligado? Tipo nesse nível que eu vou, sabe? Aí eu tava escutando também, o Gordo acabou de falar também sobre o livro, sobre o Tolkien, a história do Tolkien, tudo. Que meio que eu sou aquela pessoa que eu sou muito curiosa. Tipo, às vezes eu, do nada, assim, no meu dia eu vejo alguma coisa e falo, mano, eu não sei o que é isso. Aí eu vou atrás pesquisar e nessa pesquisa normalmente ouvir um podcast sobre alguma coisa, porque eu tipo, colocando ali, só ouvindo, eu consigo fazer outras coisas, sabe? Fica meio de plano de fundo pra mim, eu fico ouvindo, entendendo e fazendo o resto das coisas do meu dia, sabe? Então, cara, eu sou muito variado nessa parte de podcast. Tá aí, ó, um grande conhecedor aí das notícias do mundo e da história do Nossa, planeta, universo. Pra você ter uma ideia, teve uma época, porque eu parei, teve uma época que eu ouvia, tipo, porque eu não vejo televisão nem nada, essas coisas, noticiário, eu ouvia o podcast de certos jornais, que era tipo 20 minutos, meia hora no dia, sobre as notícias do país, essas coisas. Mas aí só desgraça eu parei de ouvir, porque senão eu ia morrer, ia dar uma depressão. Você vê a diferença do mim e do Wesley, né, cara? O Wesley lá, culto, vendo negócio de história, e eu vendo os contos das garotas de programa. Não, é nem culto. Nem escuto, mano. Às vezes, tipo, eu escuto também audiobook, às vezes, uns livros nada a ver. Mano, eu escuto qualquer coisa. É isso. A cultura versus o mundano. É isso aí. Tudo nessa vida é conhecimento, meus amigos. Agora eu sou quase uma bujanra do Controle 3. É a vida. Wesley, o que é a vida? No Brasil, o que é a vida? Só fala isso, cara. A pessoa começa a falar, ele interrompe no meio. É muito bom, cara. O cara começa a chorar em posição fetal, não sabe o que é minha vida, não sabe? Vou morrer. Eu gosto muito, cara. A Bujanra é foda. Eu acho que quase tudo que dele eu vi em formato de podcast, né? Porque nessa vida, se você tem um celular e você tiver um programa, você consegue escutar tudo, né? Com ele apagado, né? Porque normalmente o YouTube não funciona. Então eu tenho muito costume disso. Coisas que não são podcasts, eu fico escutando. Agora, na área de podcast, cara, eu escuto muito o Jovem Nerd. Normalmente, assim, eu acho que uns 3 episódios assim por semana, às vezes eu repito alguns,
Mas na maioria das vezes os que eu escuto não são os... como é que chama? Não são os intelectuais, saca? Eu vejo normalmente os que tem o Sr. K... Os de garoto de programa. Os de putaria e essas coisas. E... Deixa eu ver, eu consumo Podpah. Eu assumo bastante. Eu gosto da forma que eles fazem aquilo. Eu acho que eles são... Eles fazem as coisas com respeito, cara. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nos caras é isso aí. E deixa eu ver mais. Eu durante muito tempo escutei 99 Vidas. E o formato deste programa, Controle 3, muito tem do 99 Vidas. E, aliás, se um dia senhores ouvirem aí, por favor, muito obrigado aí por ter dado essa inspiração. Mas eu também tentei separar algumas coisas, porque certas coisas ali que eu ouvia no 99 Vidas eu ficava um pouco irritado. Então eu falei, não, tem que fazer o meu podcast pra me falar aquilo que eu acho que é o contrário, saca? E eu acho que essa é a essência do negócio. Normalmente o que movimenta é a vontade de você explicar aquilo que não foi explicado. E agora, fora isso, cara, eu não tô escutando mais porra nenhuma não. O resto tá me irritando. Aliás, a ideia de podcast filmado me irrita bastante, sabe? Porque, vamos colocar aí os 10 mais escutados. Vai ter um cara que ele vai em todos. Aí ele vai falar as mesmas histórias em todos. Aí normalmente você só precisa ouvir o primeiro. Aí depois o resto é a mesma coisa. Aí vai ser... E o formato do podcast hoje, o filmado, tá? Não o nosso aqui, porque o nosso é extremamente variado, tem de tudo. O que tem entrevista, que eles temem falar que não é entrevista, mas é entrevista, né? Não adianta eles falar que não é. É entrevista. Você está entrevistando uma pessoa, você está querendo informações dela, então é entrevista. A maioria deles, cara, tá começando a chegar num ponto onde o corte é mais importante do que você conhecer a pessoa em si. Então você fica 3 horas caçando corte, caçando coisa polêmica, ou seja, tá virando TV de novo. Então o que era um negócio que poderia ser bacana, começou bacana, em você conhecer pessoas e essas coisas assim, começou a ficar merda e tipo polêmico igual TV. Eu fiz questão, hoje eu já posso falar que eu consegui já faz um tempo, de tirar canal de corte do meu YouTube. Eu fui arrancando tudo na unha do algoritmo, vendo tudo que não era. E tentando fazer repetição para que não aparecesse mais canal de corte, porque canal de corte é uma parada que não rola. Aliás, se um dia, espero, né, isso aqui dê frutos, esse podcast, eu não vou permitir canal de corte, eu vou mandar tudo pro caralho. Não vou permitir nenhum. É strike, né, que os caras falam. Strike na hora? Não vou, eu que tô fazendo o trampo, o cara vai querer falar, não, mas porque tá, foda-se, tô nem aí, faz dos outros. A vida é isso aí mesmo. Eu sou chato mesmo, o negócio é esse. Não tem bolo pra mim, não tem pra ninguém. Eu sou o cara o dono da bola do parquinho. Não tem dessa, mano. Não vai. Eu tô fazendo uma porrada, eu fico vendo os caras, tipo, fica 3 horas fazendo pesquisa, o caralho, não sei o que, daí vai o maluco, o canal de corte ganha um monte de dinheiro sem fazer nada. Não é assim que funciona não, cara. Não... Tem até os malucos que eu acho interessante de outras línguas, de outros países. Aí eles fazem a tradução, deixa a legenda, aí beleza, o cara tá trabalhando em alguma coisa. Ele fez algum tipo de serviço. Ele falou, não, vou traduzir aqui, a gente tem as informações e vai passar pra galera toda que não sabe falar a língua X. Eu acho interessante. Agora... Corte de entrevista de personalidade, né? Do exterior, né? Isso é interessante, sim, porque tipo, tem uma pessoa que você gosta lá e você quer saber, né? A entrevista, como foi e tudo. Esses eu consumo, assim, agora eu vou falar um pouco mais da minha experiência. Esses eu consumo de corte, mas o restante também eu não gosto, não. O bagulho que pra mim não faz nenhuma diferença. Não. Uns cortes que não dá pra entender, saca? Tipo, o negócio do corte é o seguinte, o segredo é, você pega 10 minutos sobre a informação que vai ser falada em 15 segundos e você ainda vai mentir sobre ela, porque não vai ser falado sobre aquilo. Vai ser uma frase dispersa e que não vai dar nem começo, meio e fim pra aquilo. Ou seja, sei lá, o cara coloca no podcast, não sei, eu dei um tiro na cabeça de um padre.
Aí tá lá, escrito em amarelo, gigante, com um cara assim, com um cara de assustado no flyer do bagulho. Nossa, eu sou velho, chama de flyer. Daí você vai lá ver o vídeo, 10 minutos, ele não fala nada sobre isso. E às vezes o tiro que tá falando é de nerf, saca? Tipo, é totalmente desconexo com a ideia. Então, tipo, É o bait, eu acho né? que porque assim, ó, clickbait ainda tem um fundamento. O bom e velho clickbait, os antigos que a gente caía toda hora, socava vírus ou ficava perdendo tempo, ainda tinha um fundamento. Porque você ia lá, clicava no negócio, tinha algo sobre a informação, ele rolava um pouco pra você ficar mais tempo lendo, mas a informação em algum momento tava lá, em 3, 4 linhas. Agora não, mano, o bagulho é mentir mesmo, que nem isso não é novo não, o Gugu fazia isso com o Domingo Legal, entrevista com o PCC, o cara ficar 3 horas lá, não era do PCC. Aí e tipo, fica bizarro, cara. O canal de corte, daí ele vai e faz, mano. E outra, eu tô percebendo um negócio aí, eu tava vendo em alguns lugares, esses canal de corte é tudo vinculado ao Peter Ele fez o cursinho dele lá. É tudo Cursinho. vinculado, mano. Meu amigo. Galera, eu tinha umas histórias com... Eu vou ficar quieto. Deixa pra um proibidão aí. Desse mundão de Deus. Eu tenho uma opinião sobre essa nova leva, né, que veio nesses 2 últimos anos de podcast filmado, tudo. Esse novo formato que acabou popularizando mais, né? Que, cara, no começo era até interessante, né? Porque ele tem o seu benefício, mas também tem o seu malefício, que nem você estava falando. É interessante você ouvir alguém que você gosta, você vê, né? No começo era assim, porque não era uma coisa muito difundida. Hoje em dia, tem, tipo, o mesmo formato, tem 10, 20 podcasts e aquele bagulho que você falou. É a mesma pessoa falando a mesma coisa em todos os podcasts que ele vai, entendeu? O ponto bom que eu vejo nisso, que isso atrai a pessoa pra esse mundo do podcast, que nem foi o meu caso. Tipo, eu entrei no começo desse jeito, vendo alguém que eu queria ouvir, uma pessoa. Eu nem via meio que o podcast, sabe? Quem era que tava entrevistando e tudo. Eu queria ver a pessoa, tipo, ouvir a pessoa falar em alguma mídia, sabe? Porque televisão é aquele bagulho, né? Engessado e tudo. Agora no podcast, querendo ou não, a pessoa fica mais à vontade. Aí ela fala o que ela quer e tudo, às vezes, né? Enfim, aí nisso abriu pra mim a minha mente nesse negócio de podcast, ver outros, né, com esses outros formatos que eu tô consumindo mais agora, por exemplo, esse negócio de história, ou até um audiobook, por exemplo, nunca ouvi um audiobook, eu acabei ouvindo alguns livros, então isso é o lado bom de você sair desse meio que você foi inserido no começo, né, que agora tá, tipo, virou uma várzea infinita. E você sabe, né, consumir, um negócio que é legal. Porque depois que eu fui ver, tem podcast que tem 5, 6, 7 anos. E eu nunca tinha ouvido falar. Antes de começar o podcast e tudo, os únicos que eu sabia eram 99 Vidas, Jovem Nerd e olhe lá, só. Que eu sabia que existia esse formato assim de podcast, mas não era muito difundido. E é isso. Depois que, né, que começou, tipo, querendo ou não, falando, o Flow foi aquele que estourou primeiro, depois veio outras vertentes, que nem o Podpah, que pra mim eu concordo com o Gordo, é um dos que eu consumo. Eu não muito, mas quando vai alguém que eu quero ouvir, eu gosto de escutar neles, né? Mesmo que tem outros podcasts, mas eu acho... Os caras, tipo, deixa o pessoal à vontade, o formato, os caras sabem, entendeu? Eu gosto dos caras. E, enfim, eu acho que tem esse lado também que é bom e tem esse lado ruim. Hoje em dia, meio que tudo a mesma coisa, que nem você falou. É o mesmo cara indo em lugares variados, falando as mesmas coisas, entendeu? Então isso que é meio foda. E tipo, eu gosto, exatamente no caso do Podpah, por causa que a pessoa fica realmente à vontade. Ela não fica à vontade porque a pessoa está agradando ela e dando comida. Ele fica ali porque ele tá lá, saca? Tá no rolê com os caras e foda-se. Tem podcast assim que eu não gosto, eu não consigo consumir. Não consigo. E não tô falando do Flow, tá? Antes que as pessoas achem que não. O problema que eu teria com eles é as pessoas que estão entrevistando, que eles se metem demais no que tá acontecendo ali.
Mas é só isso, o resto eles estão fazendo o trampo deles. Agora tem um podcast, que eu não vou falar o nome, tá? Mas quando a gente fala alguma coisa, normalmente todo mundo sabe que é o rapaz que faz sozinho. Eu não consigo, saca, parar, ver e ver a forma que a cada 5 minutos ele tenta caçar alguma confusão pro corte, saca? E, cara, isso me dá uma coceira. E tá famoso, tá gigante o podcast do cara. Mas ele faz o bagulho. E isso eu acho muito, muito desonesto, cara. Cada um faz o que quer, foda-se. Não deveria ser assim, mas dizem que então tá bom. Então cada um faz do jeito que quiser. Mas assim, esse tipo de coisa, tipo, você caça a confusão. É que nem se eu soubesse de alguma coisa sobre, sei lá, a vida do Chesco, eu ficasse tentando forçar ele a falar, saca? E tentando usar um papo, um negocinho manso. Não, mas olha, a gente só tá com a pergunta do público, mas se você não quiser falar, não tem problema, tá? Mas assim, é um direito de resposta que você tá tendo aqui, ó, tá? Mas se você quiser usar ou não, daí a pessoa acaba falando, se fode 3 vezes mais, normalmente. E isso é meio doído, cara. Eu não consigo consumir quando eu sei que tá sendo feito de má fé. Porque eu fico... Eu acho que o nome é vergonha alheia. Eu sinto tanta vergonha alheia que eu começo a coçar e eu sou obrigado a fechar. Porque senão eu começo a passar mal, cara. Eu fico falando, nossa, mano, como que esse cara consegue fazer um negócio desse, cara? Incomodar a pessoa, ou enganar. Eu acho que a pessoa depois ela vai assistir ela mesma e fica falando, não, como que eu falei isso, saca? Dinheiro, o cara fica tranquilo, né? Tem cara que o dinheiro compra o cara e já era, tá ligado? Assim, a gente precisa do dinheiro, tá ligado? Porque a gente quer ganhar dinheiro pra fazer aquilo que a gente gosta, mas existe uma honestidade, existe uma simplicidade, né, na questão, né? A gente é às vezes meio cuzão assim, mas é só na zoeira, tá ligado? Encontra cara que merece, tá ligado? Pelo menos eu sou assim, né? Eu acho que o cara, entendeu? O cara é... enfim. O nome ética, né? Que normalmente não é usada para... É a ética. A ética é o que separa a pessoa que se vende por qualquer coisa e aquele que consegue até uma polêmica, mas de forma mais... Como eu orgânica, posso dizer? né? Orgânica. Mas no meio da conversa ali, desenvolvendo, a pessoa acabou falando, mas não foi uma coisa que ela induziu, né? Não foi forçado, não foi induzido. Quem eu conheço que faz isso é o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos, ele faz muito bem isso. Ele não força a pessoa a nada, ele deixa a pessoa falar se quiser e vai tranquilo. Ele não usa de técnicas para tentar arrancar a informação da pessoa. Se falar, bom. Se não falar, a gente continua e tem outro assunto. É assim, eu gosto bastante do 8 minutos do Rafinha Bastos. Apesar que às vezes ele traz uns babaca, mas eu só não assisto, né? O negócio é o seguinte, às vezes o negócio tá ruim e a única coisa que a gente faz é fechar. Só isso, não tem problema. Mas assim, tem que eu não consigo. Depois na hora que eu não sei se vocês sabem, mas depois na hora que acabar o programa eu falo pra vocês. Eu acho que eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Então. É foda. Bom, agora o nosso formato. O que acontece? Eu já vi, porque normalmente como o host dessa bagaça, principalmente na metade, no início, muita gente tentava falar o que era ou o que não era pra fazer. Hoje ninguém faz mais, porque já percebeu que ninguém vai falar uma coisa e vai simplesmente mudar aquilo que eu tô fazendo. Mas antes muita gente chegava e falava que era muito engessado o estilo do programa. E eu realmente concordo, mas é porque a gente tem que ter um controle, querendo ou não, é um monte de cara que não sabe fazer podcast, nunca tinha feito. Então a gente tentava fazer o próprio sistema, mantinha o próprio controle para tentar colocar. Possivelmente a gente desengesse um pouco. Talvez, se a gente vê que não tá dando certo, a gente ingessa tudo de novo, com concreto. Mas por que a gente chega e fala: senhor Wesley, por favor, fale dos gráficos, não sei o que. Daí o Wesley vai falar sobre gráfico. Daí todo mundo pode falar sobre gráfico, mas normalmente eu dou a palavra pro Wesley. E outra coisa que eu faço, que talvez quem escute não sabe, eu faço de sopetão, tá? Eu não falo antes do programa, eu falo: Wesley, hoje você vai falar sobre gráficos. Não, eu mando sopetão. Por quê? Eu aprendi isso com um professor TCC meu.
que é você... Quando você mostra esse tipo de formato, você tá deixando com que todo mundo esteja preparado. Tipo, vamos supor assim, o Chase, que é o host, dele fala: Igor, na semana que vem você vai falar sobre o som desse jogo. Daí eu só vou lá e estudo sobre o som. O resto eu não sei mais nada do jogo, eu só sei a música dele, porque eu fui lá no YouTube e vi a host. Aí o que acontece? Na hora, o podcast fica vazio. Não que eu tô falando, não sei o que, mas esses caras é burro, se eu falar uma coisa eles só vão fazer sobre isso. Não tô falando isso. Eu tô falando que deixa todo mundo extremamente preparado pra falar sobre o jogo. Mesmo porque a maioria dos jogos que a gente tá falando, a gente já jogou em algum momento, ou a gente tem muito interesse em jogar. Então, teve muito jogo aqui que a gente simplesmente falou, não vai. Não quero. Eu acho que tem muito a ver também com a opinião sincera. Porque se você falar antes pra quem vai fazer o quê, a gente vai querer acabar, sei lá, dando aquela passada de pano no jogo, porque a gente vai ouvir certinho. Eu vou ouvir a fundo o som pra saber e tal, entendeu? Mas o que a gente quer transmitir é o que a gente acha sobre o jogo, sabe? Pode estar certo ou não sei, mas é o que a gente acha, cada um acha sobre o jogo. Eu posso gostar muito de um jogo, da música dele, e você odiar, e é isso, entendeu? Exatamente, e por exemplo, o Chesco pode chegar e ele viu o gráfico do jogo, você viu a música. Aí o Chesco, ele achou o gráfico uma bosta. Tipo, quase todos assim. Mas ele achou o gráfico uma bosta. Aí eu não tô brincando. E aí o Wesley achou a música assim genial. Se todo mundo vê o jogo por inteiro, a gente vai saber fazer um controle para saber dar uma nota, saber se aquilo é bom, se aquilo é relevante ou não, em certos casos ou certos pontos. Se fizer separado, daí, por exemplo, pro Chesco, que o gráfico é uma bosta, para ele o jogo vai ser uma bosta, ele vai dar 2, saca? Que é o que ele viu. Aí a música é fantástica, você fala, como é que esse cara deu 2? A música é 10, sabe? Então, tipo, isso faz com que todo mundo fique esperto. E também faz uma outra coisa que faz com que eu veja e reveja o jogo umas 2, 3 vezes. Porque exatamente por ser o host, qual que é o trampo do host? Além de ficar reclamando. O trampo do host é não deixar a peteca cair. Em nenhum momento. Se o Wesley e o Chesco não souber o que tá falando, eu tenho que saber. Saca? Foda-se. Então, alguma coisa tem que tirar da cartola. Então, normalmente, eu tenho aqui algumas coisinhas que eu posso... saca? Tá ligado? Você tá os dois coquetos assim, ó, pô, tiro da cartola, Leucoião, e jogo na frente. E eu já fiz isso em muito programa, cara. Que eu falava, mano, se eu não jogar alguma coisa aqui, o assunto vai morrer. Aí quando eu jogava a pedra, aí o assunto fluía de novo. E isso aí foi com muita pesquisa, cara. Eu li bastante, principalmente sobre entrevista. Esse tipo de situação. Muita coisa que aconteceu no começo do podcast hoje não acontece mais. A única coisa que é meio premeditada assim na questão é tipo a história, né? A pessoa que pediu o jogo e o gameplay, né? Essas duas coisas só, que é mais assim, fixa, né? O restante e aberto pra todo mundo comentar também, né? Na questão da história, desde a questão do gameplay também. Exatamente. Mas só que acho que essas partes assim é meio que a gente explicando só o que é o jogo, não é muito uma opinião, né? Porque tipo, a gameplay é só a gente explicando, não dando opinião sobre, é depois na nota, né? Se a gente achar boa ou ruim. E a história é a história, né? Você tá contando e falando a história do jogo, não tá dando opinião se é boa ou não, né? Depois a gente dá a opinião na nota, né? E outra coisa, a gente sabe que a gente é idiota, a nossa nota não é cabal. Uma pessoa pode estar gostando ou não gostando do negócio, ficar super irritado. Que nem várias vezes eu vi outros podcasts falando sobre um jogo, deu uma nota totalmente incoerente sobre o que eu achava. Eu fiquei puto. Mas como é que esses caras estão falando um negócio desse? Aí provavelmente foi assim que eu controle 3. E saca? Cara, como eu posso dizer sem criar polêmica? Existe 3, 4 podcasts que fizeram um formato de todos os outros podcasts. O que a gente tenta fazer? A gente tenta seguir essa linha de formato, né? E a gente tenta adicionar certas coisas. As pessoas chegam e perguntam assim, porque eu adoro jogar controle na mão do Chesco, porque ele nunca fala certo. E é engraçado. Mas aí o que acontece? Mas assim, por que eu falo de controles? Saca? Isso é um negócio que normalmente você não vê em lugar nenhum. Tem que apertar o tal, não sei o quê.
Porque eu me formei, eu provavelmente já contei essa história em algum momento, mas eu me formei em programação de jogos digitais, saca? E quando eu tava fazendo, eu lembro de um garoto que ele era de outro curso, a gente chegava, tinha que fazer a apresentação do seu curso para os outros cursos dali. Aí esse garoto entrou, eu não sei, eu não conheço o rapaz, e ele sentou e eu tinha colocado Sonic pra ele jogar. Por quê? Porque Sonic você vai pra frente, vai pra trás, aperta o botão e pula. Se você vai morrer ou não, foda-se. Aí eu coloquei, tipo, ele não sabia lidar com o controle. Saca? Ele não sabia que o botão para frente ia pra frente. Ele não sabia ligar que aquele botão fazia o personagem na tela andar. Ele não tinha esse raciocínio primário, que normalmente a gente vê bastante, por causa que a gente tem celular e essas coisas, então a gente sabe como é que ele funciona mais ou menos o segmento das coisas. Isso vai, faz isso vai, faz aquilo. Isso sendo ou não criado jogando algo, ou não jogando, ou mexendo. E naquele momento eu vi que ele tinha uma dificuldade extrema sobre aquilo, só que ele achou fantástico o Sonic. Saca? O bichinho azul pulou na tela. Aí me explicaram que ele era um rapazinho, ele era do sítio, tava vindo pra estudar, não sei o quê. E também vi muita gente assim maravilhada, gente que nunca tinha parado pra fazer isso, ou que nunca, ou que tinha o certo preconceito de achar, não, isso é um brinquedo, é uma coisa para a criança, que tem bastante no Brasil, não sei se as pessoas sabem, mas tem muito. E aí o que acontece? Por que eu falo controles? Porque eu dou esses detalhes mais básicos para as coisas. Porque eu acredito que uma pessoa tem que ter o direito dela não saber sobre o assunto e aprender sobre ele também. Sabe? Então ele tem que ter acessibilidade. E que a pessoa entenda mais ou menos sobre o que a gente está falando. Tem gente que não sabe mesmo. Ela vai escutar, ela vai querer ver a informação, vai gostar da informação e ela vai querer absorver aquilo, só que ela se sente perdida. Porque normalmente o que está sendo entregue são dados muito técnicos, que é outra coisa que eu tento fugir bastante, tentar ficar dando dado técnico toda vez. Eu tento fazer piada, falar merda, essas coisas, e eu tento fazer isso acessível para pessoas que não sabem sobre, saca? Não entendem sobre o assunto. Então se alguém chega um dia, gostou de um joguinho, aí ele viu e colocou que no Spotify que dá para ver sobre, que isso seja pelo menos confortável, saca? E pelo menos, tá, eu acho que eu entendi, pelo menos a gente tem um escopo sobre aquilo. Não simplesmente chegar e tacar no ouvido de qualquer pessoa que tá ouvindo e achar que todo mundo é pro player. Não que o pro player saiba alguma coisa, né? Mas tacar isso, saca? De uma forma mais simplificada. Então tem duas coisas que eu quero fazer no podcast. Normalmente a gente não fala isso ao vivo, normalmente a gente fala sobre isso entre a gente, sem gravar. Duas coisas que eu quero fazer no podcast é dar mais liberdade, não ficar falando nome para alguma coisa, e deixar mais acessível. Falar para pessoas que realmente não sabem sobre. São duas coisas que eu estou tentando ver como eu posso aprimorar isso. E é exatamente na área que eu... Por quê? Porque eu gosto muito de jogo indie, eu quero fazer jogo indie, não tenho interesse nenhum em já tive contato já com empresa grande, essas coisas. Empresa grande é tudo mercenário, filha da puta, quer que a gente trabalhe para ele sem pagar, ou paga muito pouco. E eu quero fazer jogo indie e ter um entendimento do público. Eu quero absorver o público, entende? Seja para podcast, seja para jogo, seja para qualquer coisa, cara. Eu não quero fazer coisas para pessoas fantásticas. Eu não quero ser o Dream Theater do heavy metal, sabe? Música para músicos, só para os aprimorados, os letrados estudados, saca? Não, eu quero ser tipo o Ramones do bagulho, saca? Eu não quero ser o Monty Python. Eu quero ser o Hermes e Renato do negócio, saca? É o foda-se, o negócio feito do jeito que dá, com o que a gente tem. É isso aí que eu quero fazer. Então, esperem mudanças para o podcast aí, meus queridos ouvintes, a partir do ano que vem. O famoso novidades em breve. Exatamente. Ou não, vai que a gente desiste no meio do caminho. Acontece bastante aí no... Ou não dá final, certo, mas sei lá, a gente vai testar. Se não der certo e a gente quiser fazer, vai fazer.
Vai. É isso aí. O mundo é assim. Bom, esses 100 podcasts é o seguinte. Como que a gente chegou a esse número? O que faz você querer fazer podcast, senhor Francisco, além da falta do que fazer? Cara, eu gosto de falar sobre os assuntos, né, sobre videogame, porque eu gosto bastante, né, de videogame, apesar de odiar ao mesmo tempo, né, porque é um passatempo para quem gosta de de se irritar às vezes, cara, dependendo do jogo que você está jogando normalmente. Mas tem como você jogar jogos que te dão uma questão, que te dão um conhecimento, te dão mais habilidades. Eu gosto bastante de videogame e tudo que eu tenho de rapidez e habilidade de fazer as coisas é tudo dado ao videogame, tá ligado? A capacidade de conhecer padrões, enfim. Mas eu gosto de fazer o podcast porque eu converso com vocês, né? Que a gente tá longe, né? É normal a gente conversar. A gente conversa mais pelo podcast, né? A gente tá distante aí. E também conversar com as pessoas, tipo, sobre os jogos que a gente joga, compartilhar o mesmo gosto, né? E é isso, e falar as asneiras que eu falo, eu gosto de ficar falando e ficar às vezes a pessoa tá enrolando, tá querendo dar uma inteligente. Não, cara, sei lá, mano, eu sou assim, tá ligado? Eu falo e no meio do assunto eu mudo e na cabeça assim. Mas eu gosto porque também é uma forma de eu exercitar, né? Minha forma de falar, tentar melhorar a dicção, essas coisas. Minha opinião também, das coisas, avaliar as coisas também é legal. E é isso, cara. Basicamente é por isso que eu faço podcast, né? Porque o público é que a gente não. A gente tem um feedback de pessoas mais próximas, né? Mas quando a gente começar a ter esse feedback maior, essa questão de as pessoas começarem a perguntar sobre as coisas, falar, é isso, aquilo. A gente teve alguns, não estou falando que a gente não tem, mas não é algo tipo, nossa senhora, eu também não quero que chegue a um ponto que tipo, a gente não consegue responder mais nada, porque é muito, né? Mas é legal, cara, compartilhamento de informação, assim, nem da nossa opinião, na verdade, né, mais, né? Porque a informação, ela é isso aí, uma experiência que a pessoa está repassando. E eu transmitindo essa experiência, não sei se muitas pessoas, deve ter sido muitas pessoas influenciadas aí desde os Hidden Gems, ou dos jogos que a gente comentou aqui no podcast, para as pessoas conhecerem e jogarem, né? Porque não é um passatempo que às vezes a pessoa está dedicada. Acredito que todos nós aqui do podcast a gente se dedica bastante, pelo menos, sei lá, algum tempo do dia, cara. Tipo, meio que eu sou assim, né, cara? Eu não consigo ficar sem um dia sem jogar game. É um vício? Pode ser, sim, pode ser, não sei. Mas eu gosto, cara. E é isso. E o podcast, ele também me faz conhecer novos jogos, que nem quando a gente vai começar a comentar de algum jogo que eu nunca joguei. E é isso, cara. Basicamente o podcast me ajuda com várias coisas, assim. E é um passatempo também, né? É um hobby, sei lá. Exatamente. E você, senhor Wesley? Você faz por quê? Você é obrigado? Dizem que você mora no porão da minha casa. Ô, louco. Amarrado, não, assim, daí eu brigo, falo, Wesley, começa a falar. Vai falar o jogo, fala do gráfico, fala da música. Não, cara, eu gosto de fazer porque, cara, querendo ou não, isso tá hoje em dia me incentivando a jogar mais. Eu sou meio que o contrário do Tisco. Eu meio que, cara, correria da vida, sei lá. Eu parei de jogar muita coisa que antigamente eu chegava, ficava, por exemplo, ficava a tarde inteira até a noite jogando e tudo, e eu comecei a dar uma desanimada esses tempos, não sei. E aí isso me incentiva bastante a jogar, e também nessa parte de meio que dar opinião sobre alguma coisa, entendeu? Porque querendo ou não, eu sou assim, pelo menos, eu gosto de saber a opinião das outras pessoas sobre alguma coisa, algum assunto, algum jogo. A gente tem a nossa opinião, querendo ou não. Então, você ouvir a opinião de alguém, ouvir uma coisa diferente, isso pode te agregar alguma coisa.
Então eu gosto também de falar, às vezes eu posso estar agregando alguma coisa, às vezes eu posso só estar falando merda, a pessoa discordar, tá todo o direito dela de fazer isso. Mas pelo menos eu tô falando aquilo que eu achei sobre o jogo, às vezes eu tenho uma visão diferente da pessoa que tá escutando a gente. Isso também me ajudou bastante tipo, dar uma opinião sobre alguma coisa, às vezes, que eu não... Na hora, assim, sabe, aquele ao vivão, porque querendo ou não, a gente não edita... Eu, pelo menos, quando eu pego, não edito muito as coisas que a gente fala, né? Antigamente, no começo, tava uma coisa muito travada, ou a gente não sabia muito, tava meio perdido, mas hoje em dia a gente já tem essa malícia de saber o que falar, como se expressar e tudo. Eu sempre tive essa dificuldade muito grande sobre me expressar sobre uma opinião e essas coisas, isso me ajuda bastante no podcast. E, cara, basicamente é isso. Eu acho que um podcast, de verdade, é você, nesse formato que a gente tem, pega um jogo, né, que é o normal, pega um jogo, fala sobre tudo, é sobre dar a nossa opinião sincera, o que a gente achou de bom, de ruim no jogo, passar para o pessoal que tá ouvindo a gente. E eles têm essa visão diferente sobre alguma coisa, né, de alguém que tá falando, porque toda vez que a gente dá a nota, eu acho que é sempre uma opinião bem diferente sobre, sabe? Algumas coisas a gente vai concordar, por exemplo, aquele gráfico é foda, aquela música é legal, mas eu percebo que quando a gente vai dar a nota, a gente nunca repete muito aquilo que a outra pessoa já falou, entendeu? Que, tipo, a gente quer falar uma opinião diferente. Por exemplo, eu não vou enfatizar o gráfico se o Chesco já falou muito sobre o gráfico na opinião dele, entendeu? Eu vou falar sobre outras coisas que ele não falou, ou pode ser coisas que eu tô discordando dele, e é a minha opinião diferente, entendeu? Então a gente ter essa visão ampla sobre as coisas, de ouvir o que as outras pessoas têm a falar, opiniões diferentes, eu acho que é muito sobre isso que eu gosto, e é por isso que eu faço podcast. Porra, meu! Porra, meu! É isso aí! E, cara, o motivo de eu fazer podcast, um deles eu já falei, é porque eu queria falar as coisas que normalmente os outros não ficam falando, ou quando fala, não fala o suficiente, e eu ficava me mordendo e me irritado. Eu ficava todo puto ali escutando, daí eu falava, agora eu vou fazer o meu, essa porra aqui. E chamei essa equipe de profissionais aí, extremamente capacitados, para a gente poder... Essa equipe amadora de profissionais. Exatamente. Que ama profissionais. Bom, e outra coisa, cara, a necessidade de comunicação. Eu sempre falei pra caralho. Se deixar pra fazer um programa, eu consigo facilmente fazer um programa de 3 horas sozinho. Eu falo. Eu falo. Eu não paro, é chato. Então eu tento me controlar. Um dos outros grandes motivos de eu ser host é que o host, ele controla, mas fala menos. Tipo, eu deixo fluir os negócios. Eu vou lá entrando nos buracos. Vocês vão falar mais do que eu. E pra quê? Eu tenho que tentar me controlar. Eu tenho que ter esse estilo de controle. E normalmente fazer podcast me ajuda nisso. E tipo, cara, podcast é o seguinte. Porque de todas as mídias é a mais simples e a mais fácil? Primeiro, porque quando você faz vídeo no YouTube, quando você faz, sei lá, Reels no Instagram, qualquer coisa que você faça, que você tenta passar informação, seja lá qual for, que você tenta passar pro público, pra mim, de todos, o podcast é o mais completo. É aquilo que você consegue melhor transparecer daquilo que você tem. Então, a informação que você quer entregar, pra mim, ela é a mais completa, porque em qualquer coisa, em qualquer mídia que tenha a imagem, você tem que tratar com 2 tipos de formas de se comunicar. A forma visual e a forma em áudio. E você tem que fazer com que essas duas se conectem. Às vezes uma não conecta com a outra. Às vezes o cara é muito bom falando, mas tipo, ele não é bom editando vídeo, ou não tem um equipamento bom para fazer isso, ou qualquer coisa que diferencie isso. Eu acho que o podcast é o mais acessível de todos e o mais simples. Eu acho que o podcast tende muito a crescer ainda, muito mesmo. Eu acredito, não estou agorando, eu estou falando, é algo que eu estou simplesmente falando, não é um agouro. Que o podcast em vídeo, esse formato de entrevista vai acabar, e eu acho que não vai ser
em muito tempo. Eu acho que já tá para começar a ter uma derrocada. E o formato em áudio, ele vai ser, vai perdurar muito e muito tempo, exatamente pela forma que ele é simples de se fazer e que qualquer pessoa tenha. E se eu tenho uma dica, cara, pra qualquer pessoa que vai fazer podcast, que com esses 100 episódios aí que a gente tá fazendo, quase 2 anos de podcast que a gente tá fazendo, é o seguinte: não importa o equipamento que você tenha, não importa bicho, todo mundo fala, em qualquer vídeo, em qualquer lugar que fala, para você fazer algo, você tem que comprar o equipamento tal, o custo-benefício dele é muito bom. Às vezes o cara, mano, não tem nem emprego. A única coisa que ele tá querendo fazer é qualquer coisinha, que nem que for pra distração, saca? Qualquer coisa ele quer fazer. E às vezes ele tem uma boa ideia pra entregar, alguma coisa boa pra falar, e ele se desencoraja quando chega alguém que já tá alguém que ele gosta muito, que já tá nos altos, que fala assim, pra mim eu preciso ouvir um equipamento muito bom, a voz tem que estar nítida e não sei o que. Às vezes você não tem isso, você não tem esse recurso, então faz com que você tem, nem que seja pra treino. Foda-se. Se você estiver sozinho, se não tiver ninguém pra fazer, se você tiver só o celular, aquele fonezinho que você compra no AliExpress a 99 centavos e que o microfone dele é todo chiado e fugido, faz com ele, cara. Coloca o celular dentro de um guarda-roupa e tenta usar a acústica dele, o que for, mas faz. Coloca a sua ideia pro mundo. Você não pode ficar dependendo de comprar um microfone de R$1.500 e que você vai ter que juntar dinheiro pra conseguir fazer. Não se desencoraje com isso, tá? Não fica atrelado a esse tipo de coisa, porque às vezes o cara que tá pagando não sei quantos mil em equipamento, mas não tem merda nenhuma pra falar, e ele acaba fazendo sucesso. Imagina você, que a única limitação que tem é a falta de equipamento, mas você tem tudo que a maioria dos caras não tem, que é algo pra falar que seja bom, algo pra falar que seja bacana, se expressar de alguma forma, e isso só tem vantagem, cara. Isso só tem vantagem. Então, seja quem for que está escutando hoje, quem estiver escutando aí em 2029 e estiver escutando esse programa, faz com que tu tenha. E foda-se. Não fica se preocupando com nada, não. Fluda de podcast desse mundo. Vamos, meus amigos, de pé. Pô, aqui falando nisso, aqui a gente já teve uns perrengues, né? Já gravou em celular. Teve que pegar emprestado o fone do outro, o fone não tá funcionando. Mas tem que fazer, filho. Tem que. Às vezes o conteúdo é melhor do que a qualidade, né, do bagulho. Então, gente, só faz. Às vezes você tem um conteúdo muito foda, tem uma ideia muito boa, não fica se limitando por causa de equipamento. Pega o celular, grava e vai embora, filho. Faz, mano, só faz. Vai ser feliz. Faz do jeito que você tiver pra fazer. Só faz. Não fica se limitando. Eu vou pegar meu salário, vou juntar dinheiro até conseguir um microfone tal, não sei o que. Aí você vai e compra um microfone tal, daí você vai no grupo tal, daí o grupo fala, nossa, mas esse microfone é muito ruim. Se você tivesse juntado apenas mais R$1.700, que é só um pouquinho, você já teria conseguido um microfone tal que daria ondas. Mano, foda-se. Faz com o que você tem. Faz com o que você tem na gaveta. Tem aqueles microfones que é pinto de macaco, se tiver aquele lá, pode usar aquele lá, tá certo também. Pode usar o pinto de macaco também. Eu queria jogar um livro cômico aí no meio. Não, tá certo, tem que... Pinto de macaco. Ai, meu Deus. Isso aqui é pra parecer pinto. Bom. Ai, meu pai. Meu Deus. É o seguinte. O importante é ser feliz. Isso aí. Moral da história. O importante é ser feliz. Seja feliz, meu amigo. Faça. Do it. Just do it. Cara, eu acho que tá bom, né? Tem 1 hora de episódio, né? Quer ser episódio 2 horas. Esse negócio é pra episódio 2 anos, né? Que, aliás, estamos chegando aí. 2 anos é aquele, verdade. como é que chama? Especial. Não especial, é retrospectiva. Vamos falar sobre todos. É verdade. Todos. Tudo que aconteceu no ano, né? Porque se nós for falar dos 2 anos, né? Caralho, tá fudido aí. Você quer fuder a gente. Então.
Parte 2 e For 3. acumulando, daqui a pouco, quando a gente tiver, sei lá, uns 6, 7 anos, porra, vai ser um dia inteiro fazendo. Exatamente. E você, meu querido ouvinte, você está ouvindo esse episódio no mês de dezembro. Eu não vou saber onde é que ele vai se encaixar, mas ele está no mês de dezembro. Enquanto você está ouvindo os nossos episódios aí, os nossos mimos episódios que a gente entrega pra você, enquanto a gente está de férias. Nesse momento que você está escutando, provavelmente o Chesco vai estar desnudo em uma praia das Ilhas Caimã, com uma taça de champanhe, porque ele é uma pessoa chique, com azeitona, espetado em um palito de dente, Gina, que ele trouxe na mala, porque não tinha no hotel onde ele estava. Um sol de rachar, enquanto ele está pegando aquele lindo cenoura e bronze. Não é verdade, Francesco? É isso aí, mano. Só não sei se desnudo é não nudo ou você tá nu. Eu não entendi essa parte. É isso aí, galera. É isso aí, pô. É o Brasil e o sistema de educação dele aí sempre entregando o melhor que a gente pode. Eu não sei ler, caralho. Por isso que eu não gosto de livro, pô. Eu não sei ler, pô. Eu começo a ler e falei, não sei que eu tô lendo mais. E o bom é que o Gordo no começo lá explica, não, é porque é uma coisa que você não gosta. Eu não gosto. É que eu não gosto de ler mesmo. Bom. Eita, meu Deus. aí o Wesley muito provavelmente vai estar em Las Vegas, que ele tava me falando semana passada que ele juntou $750 mil e ele falou, eu vou ir lá pra perder, porque eu posso. Eu não quero vou ganhar. lá pra perder. Foda-se, eu vou lá pra Eu vou lá pra perder. perder. Se eu ganhar, eu não vou ficar feliz. Eu dobro a aposta, que é pra deixar é feliz a verdade. pessoa que vai ganhar. É uma pessoa de bem aí, né? Tô pensando na felicidade do outro. Exatamente. E que provavelmente no sexto ou sétimo dia ele vai ter fechado o maior hotel de Las Vegas, cujo eu não sei o nome porque eu nunca fui ali. E ele vai contratar 75% das prostitutas dos Estados Que Unidos. isso? Pra colocar lá Caralho. dentro e fazer a maior festa que nem o Adriano Imperador conseguiria fazer, não é verdade, senhor Wesley? É? Vai atacar Candide. Vai ser isso aí mesmo. Aquele negócio dando pau lá. Candice, não é? Não sei, eu não sei também. Lá. O que é que é dar no pau? É Candíase. Caralho. Eu sei não que sei, todo... Não, é assim. Eu tava vendo uma moça falando lá. Que cada um tem uma candíase. E quando você encontra outra candíase, dá um abalo cisco. É uma numa fusão. velocidade. Sabe aquele tiozinho lá falando daquele acidente lá? Numa potência. Então, aí dá o encontro, aí transforma num bagulho que pode cair seu pau. Caralho. Ah, eu não vou te falar belga, não. outro dado importante aí que a gente tem que falar, que a gente tá no Outro? episódio. Outro importante aí. O Brasil é um país campeão em amputação de pinto por não lavar, cara. Tá aí, é a gente que A gente é campeão, porra. campeão, Então, pô. o podcast Controle 3 apoia Lave Seu Pinto. Lave o pinto, Brasil. Esse é o recado que a gente tem pra entregar pra vocês de todo o coração. Eu acho que esse podia ser o recado final, porque ficou muito bom. É isso aí, não. Finalizou. Não precisa de mais nada. Eu acho que eu vou editar essa desgraça. Eu vou colocar ele no finalzinho mesmo. Lave o pinto. É o nosso recado aí pra toda a população. Ai, meu Deus do Deixar céu. um recado fixo, né? Todo episódio a gente coloca esse recado. Lave o pinto. É importante. Lave seu peru. Vamos parar de perder o pinto, galera. Vocês são porra. porco pra caralho, hein? Não, aí tem uns caras que o Brasil também é machista pra caralho, né? É que o meu pinto tem 32 metros de altura, tá ligado? Brasil! Aí o cara não lava a porra do pinto e perde o pinto ainda. Além de ser pequeno, uma bosta, ainda cai. Aí é foda, né, mano?
Caralho, Isso aqui é mano. pra amanhecer pinto, isso aqui cai pinto. Tem que parar. Eu sou contra os pintos caídos. Tem que. Vamos lavar, galera. Vamos lavar. Na pia ali, joga na pia, joga uma água. Não, na pia não, mano. Vai lavar o pinto na pia. Caralho. Não, O cara tá de brincadeira, mano. Quer tomar banho, pô? Só falta Não, usar se você a quer escova tomar de banho, dente pelo pra menos limpar, lava porra. É, vai lá, o maluco vai escovar o dente. Deu. Toma o pinto. Por que a beirada da pia tá escura? O cara tá limpando. Pelo pubiano na minha escova. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Chega de falar de pinto. Vamos. Eu falo, vamos se despedir, mas ninguém é obrigado a nada. Vocês falam o que vocês quiserem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui hoje, nesse episódio especial. E até mais. Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência. E eu acho uma ótima ideia de podcast, é um podcast sobre pinto. Brasil! É isso aí, meu povo, minha pova. É isso aí. Chegamos. Freestyle sai pra isso, viu? Só fica a dica. Exatamente. Freestyle é pinto. Não fala nem assim, freestyle, assunto não. Freestyle, pinto. Aliás, eu vou fazer uma imagem fantástica. Meu Deus. Você pode ficar tranquilo com isso que eu vou dar os meus pulos. Bom, normalmente eu fico. Esse é um programa de festa. Isso aqui é um programa de festa. É um programa de alegria. Vamos ser felizes, gente. Vamos se controlar. Ó. Sem. Eu nem sei se esse fogo funcionou. Eu tenho um de 12 tiros aqui, ó. Ó, pum, no final. Eita, nós. E este podcast é o seguinte. Eu não vou ficar. Não. O negócio é o seguinte. Você quer ouvir nossos episódios? www.controle3.com.br e vai estar lá tudo. Você pode ouvir da gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Deezer, você pode ouvir a gente no... um monte de coisa. Não vou ficar repetindo isso. No próximo programa eu faço isso. Não aguento mais. Esse aqui é um programa de festa, 100 episódios. Antes de tudo, eu quero agradecer cada um de vocês que nos escutou. Quero agradecer você que está escutando agora, não importa o ano que você esteja. Quero agradecer todo mundo. Normalmente a gente fica pedindo doação o tempo inteiro. É uma época que a gente é uns fudido fica pedindo dinheiro. E é isso aí. Se a Globo, que é rica pra caralho, pede dinheiro pro Cria Esperança, por que a gente não pode pedir dinheiro pra gente? Apesar, eu também tenho esperança. Nossa, que desgraça. Eu também tenho esperança na vida, não é só as crianças, não. A Globo podia entregar lá um monte de dinheiro pras crianças, mas eles não dão. É a gente que entrega dinheiro. Eu tô sendo sincero com você. Eu tô falando, dá dinheiro pra gente, que a gente precisa de dinheiro. Você vai entrar no PayPal do Controle 3, onde vai estar lá no nosso site. Você pimba, tá lá, PayPal. Você vai dar a quantidade de dinheiro que você quiser. E se você não quiser entregar, não tem PayPal, caralho, você dá Pix. Também a gente tem Pix, coisa mais linda do mundo, tá lá. Pronto. Um outro segredo nesses 100 episódios que eu gostaria de chegar e falar pra vocês. Quando eu falo, olha só que site bonitinho, a coisa mais linda do mundo, é porque eu tô apertando ou eu tá carregando alguma coisa e eu ainda não estou lendo. Então eu fico falando assim, olha aqui a coisa mais linda do mundo, olha que coisa brilhante, olha que delícia. É porque ainda não abriu, então eu tô tentando enrolar vocês. Mas é de um modo bom que eu tô enrolando, tá? Então nada ruim pra vocês. A nossa chave Pix é controle3oficial@outlook.com e a gente tem o QR Code Pix, tudo no nosso sitezinho, tá? Sejam felizes, entrem lá e, acima de tudo, muito obrigado por você estar escutando a gente. Esse programa é de graça, sempre vai ser, sempre foi, nunca vai deixar de ser. Se um dia a gente cobrar uma palavra que a gente tá falando, você pode chegar no Twitter e xingar o Francesco à vontade. Eu tô falando que você pode. Pode mesmo, porque eu não tenho Twitter. Aí, ó. Pode ligar pra caralho. Tá entregue. Chegue nos nossos anunciantes e fale. Olha lá, cadê como é que é o nome lá? O Sleep Giant. Chega, pode falar, pode ferrar a gente. A gente nunca vai cobrar um único episódio
de controle 3. Talvez a gente pode comprar outra coisa, aí já é outros 500, meu amigo. A gente tá precisando de dinheiro, né? Quer rir, me faz rir. Só que este programa é grátis, sempre vai ser. Toda quinta-feira, 100 episódios. Nunca falhamos. Porque eu sei que você tá aí, sempre esperando, sempre feliz, pronto para escutar o nosso querido episódio. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, episódio 100. Uma boa noite. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.